Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos abençoados neste dia de hoje aqui na cidade de Lauro de Freitas, né, Salvador, mais uma vez, e com muita alegria que eu abençoo mais uma vez esta cidade em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo é Ele, toda a honra e toda a glória é Ele. Estou aqui agora no parque conhecido, Parque dos Pássaros, né? Muito bonito, um lago, muita gente bonita fazendo suas caminhadas, outros pescando, e assim, e eu acabei agora de chegar, estou aqui, já caminhei um pouco ali, meditando na palavra do Senhor, né? Que para mim tudo eu devo a Ele. Hoje eu não tenho motivo algum para sair da palavra de Deus, porque eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu vivo pela fé e sou um homem rico. Glórias a Deus. Sou tímido no falar, às vezes, mas não é por conta da timidez, não, é porque é o meu jeito de ser. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar cada um. A palavra é sempre essa, né, para esse evangelista, né? Eu preciso deixar sempre esta palavra que foi o último mandamento do Senhor Jesus Cristo para nós, antes dele subir aos céus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde ele fala: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui eu estou para, mais uma vez, falar do amor de Deus, falar do que a palavra nos ensina, de ensinamento, de correção, deixando claro que o primeiro a ser corrigido é quem está ministrando a palavra. E eu não sou um pregador por excelência. Eu sou um homem simples e que Deus me resgatou do mundo, aonde realmente, como Salomão já fala, tudo era vaidade. E hoje eu vivo pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, com a espada dele na mão, no mundo afora, levando o ídolo do Senhor. Amém? Só que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a obrigação, é um dever, é um mandamento que foi delegado a nós, né? Que somos justos de Deus. Porque falamos assim, servo de Deus, né? Que somos cristãos. Não, tudo bem, é a forma de expressar. Mas se nós for analisar, somos justos em Cristo Jesus. Somos justos de Deus. Mas só que Ele nos dá a palavra também diferente, né? Tudo é Ele, é o Espírito Santo de Deus que domina e quem manda em nós. E a palavra hoje se encontra no livro de Tiago 3. O livro de Tiago 3, irmãos, aonde eu estava meditando essa madrugada. Estou aqui em Lauro de Freitas, na casa do meu filho amado. A minha filha não se encontra aqui, mas ela está muito bem, graças a Deus, né? E vim visitar o meu filho, trazer o ID do Senhor Jesus Cristo, meu neto Zaqueu, minha nora Manuela, e em paz com Cristo. Assim eu vou seguir. Amém? Que a palavra fica aqui em Tiago 3, aonde fala sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Até aqui. Veja que Tiago, ele está falando aqui especificamente da língua, né? Desse músculo tão venenoso que nós temos, né, em nós, e que através desse músculo muitas coisas acontecem em nossas vidas, na vida de muitas pessoas. De uma forma maior ou menor, todos nós temos problemas com este músculo capaz de causar tantas tragédias em nossas vidas, tantas tragédias na humanidade. Esse pequeno pedaço de músculo. Através da língua nós vimos pessoas muitas vezes curadas. Pessoas curadas, né? Palavras que nos edificam, pessoas que através da língua ouvem palavras aonde a sua autoestima vai se elevar. Ouve palavras aonde é repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda a seta maligna, é repreendido toda a enfermidade carnal e espiritual, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos delegou e nos deu esta autoridade. Então a língua, ela tem esse poder de abençoar. Mas também, quantas pessoas a gente já viu machucadas? Feridas, aleluia, com a alma abatida por conta de palavras venenosas através da língua. Quantas pessoas a gente não vê com a autoestima lá embaixo, com a alma abatida,
por conta da língua, de palavras que ouviu. Então a língua tem esse poder de abençoar e amaldiçoar. Mas a palavra nos ensina. E aqui em Tiago, ele enfatiza sobre a língua, porque tudo a gente vê que acontece através da palavra que é proferida, que é a língua falando. Né? Eis a questão. Nós vimos pessoas, já viu pessoas machucadas, feridas, né? Com palavras venenosas através da língua. Pessoas que muitas vezes lançam uma seta, uma palavra venenosa que é uma seta, uma maldição lançada sobre uma pessoa. Você, como anda você com a sua língua? Como está você com a sua língua? Nesse ano agora de 2024, você já falou mal de alguém? Você já causou contendas através da língua? Como é que anda você? Eis a pergunta. A palavra, ela é eficaz. Aleluia, Senhor. Ela é eficaz. Ela nos ensina, ela nos orienta. E eu tenho certeza em Deus que esta palavra, ela serve para todos nós. Porque Tiago aqui, ele enfatiza todos nós. Eis a questão. Porém, o que eu tenho a dizer para você neste momento é que talvez você ouviu uma palavra venenosa de alguém. Talvez você ouviu uma palavra venenosa de alguém. Eu já ouvi muitas e ouço palavras, né? Mas a gente tem que ter o couro cingido, a gente tem que estar preparado em Cristo Jesus para receber as pedradas e fazer com que essas pedras sejam pedra de esquina. Eis a questão. E eu quero dizer aos irmãos que é desta forma. Você recebe, sim, palavras venenosas. Neste momento, o que eu quero dizer para você é que uma palavra venenosa de alguém que você ouviu, do seu pai, da sua mãe, do seu pai, da sua mãe, de um esposo, de uma esposa, enfim, né? De muitas e outras pessoas. Eu preciso dizer, mas eu tenho que dizer a você, meu abençoado, aleluia, minha abençoada, meu abençoado, neste domingo tão maravilhoso que Deus nos deu, um dia abençoado, e que eu estou aqui em Lauro de Freitas, nessa cidade, levando o ID do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto na obrigação de falar do amor de Deus, porque Ele é comigo. Eu recebo muitas bênçãos do Senhor Jesus. E quando se fala de maldição, de palavras que você recebeu do esposo, de uma esposa, enfim, mas eu tenho que dizer a você que você não é nada disto que as pessoas falam que você é. Você não é nada disso que as pessoas falam que você é. Talvez hoje, nesse domingo de hoje, você já amanheceu o dia ouvindo palavras que te machucam, ouvindo palavras que te machucam, ouvindo situações aonde realmente a sua autoestima pode ficar baixa. Não. Eu preciso dizer que você não é nada disso que as pessoas falam que você é. Você não é nada. Sabe por que você não é nada? Eu pego o meu rascunho, escrevo durante a madrugada, venho para aqui e aqui eu vou falando do amor de Deus para que nós possamos assim estar buscando mais uma reeducação
em nós. Através da língua vimos, sim, pessoas curadas. Porém, você não é nada disso. Não é nada disso que as pessoas falam, que as pessoas comentam. Você que não é nada disso que as pessoas falam que você é. Você não é o que você pensa que você é. Eu preciso deixar bem claro, você não é o que você pensa que você é, porque você ouviu de alguém. Tem que ter esse preparo. Você é desde o ventre da sua mãe, aleluia, Jesus, o Espírito Santo de Deus, em mim, em nós. Você é desde o ventre da sua mãe o que Deus disse que você é. O que Deus disse que você é. E o que é que Deus disse que você é? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus diz, farei o homem como imagem e semelhança. Eis a questão. Eis a questão. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você é uma obra-prima. Lembre-se que você é uma obra-prima de Deus. Você é um ser de valor para Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, por que você vai se abater com palavras que a língua, esse pedaço de músculo, alguém usou para te hostilizar, para te abaixar a tua autoestima, para abater a tua alma? Aleluia! Não podemos. Porque você tem que ouvir isso de alguém e achar que você é isso. Você não é nada disso. Você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, independente do que você é, do que eu sou, Deus nos ama. Deus nos ama. Ele não teria. Ele não teria mandado o seu filho, seu único filho, unigênito, para morrer, crucificado naquela cruz, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, por nós. Então, independente, Jesus te ama. Você pode até estar no pecado aí. Pode até estar na falha. Até mesmo que os ministérios hoje, na sua maioria, não quer pregar pecado. Né? Mas Jesus te ama. Ele não ama o pecado. Mas Ele vai te amar sempre porque Ele fez de nós imagem e semelhança dEle. Amém? E nós, além de sermos protegidos do Senhor Jesus Cristo, somos também dono da nossa personalidade. Eu faço questão de falar desta forma aqui. Somos também dono da nossa personalidade. Somos capazes de controlar as nossas emoções. Somos capazes de controlar as nossas emoções. Somos dono de uma mente saudável. Você é dono de uma mente saudável. Aleluia. Portanto, nunca aceite que alguém venha lançar uma palavra de maldição, de derrota, de fracasso, a ponto de isto cauterizar a sua mente. Não aceite, não. Aleluia. Não aceite a ponto disso vir cauterizar a sua mente. Lembre-se que você é um ser que está respirando o ar da vida e o fôlego de vida, e você é imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E alguém vier com a língua para te colocar lá para baixo, para querer te detonar. Não, você não é nada disso. Não, mantenha firme, seja forte, seja você. Porque o que bem tem é pessoas querendo ver você lá embaixo,
ver você abatido. E aí eles proferem palavras com esse músculo chamado língua. E o que acontece? A ponto de isto cauterizar a sua mente, abater a sua alma. Olha, irmãos, os pecados, as transgressões de uma língua ferina são gravíssimos. Tem que dizer que os pecados, as transgressões, as palavras proferidas através da língua são gravíssimos. Deus nos fala que nós vamos dar conta no dia do juízo final por todas as palavras venenosas que nós proferimos. É assim. Eu já ouvi tanta coisa. Uma certa ocasião, há muito tempo atrás, um dia o meu irmão falou para mim que ele não sabe por que tinha que ter sangue dele, sangue meu na veia dele, porque nós éramos irmãos. Aí você agora fala, pastor, e o senhor não esqueceu? Se tem tantos anos, o senhor não perdoou? O senhor não esqueceu? Perdoei. Mas eu não sofro de amnésia. E ele é perdoado de coração, eu amo. Se precisar do meu rim aqui, a doação, eu vou doar agora. Mas ele um dia falou isso. Mas eu não me abati. Porém, também eu dei uma resposta, porque naquela época eu não conhecia Deus. E eu respondi ele até de uma forma que hoje eu peço perdão a Deus por isso. Só falei para ele, bom, tá fácil. Tira o seu sangue e troque por água. Troque o seu sangue por água. Olha que palavra. Eu retruquei. E não é isso que Deus quer de nós. Mas eu não conhecia Deus. Que eu venho de um berço onde não existia Deus. Não existia Deus. Esse livro aqui não existia, a palavra não existia. Eis a questão. Mas é assim mesmo. Então, depois que eu passei a conhecer o verdadeiro Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, passei a entender melhor a palavra do Senhor, passei a meditar, busquei, Deus me deu mais sabedoria, mais entendimento. E é isso que você deve fazer, meditar nas Escrituras, que te deixa muito mais sábio. Crer nas Escrituras, que te deixa mais próximo da salvação. Então, eis a questão, irmãos. Veja bem, hoje nós estamos vivendo um momento onde a rede social é usada para tudo. É usada para tudo. A rede social hoje é usada para tudo. E muitas vezes a gente vê postagem no status, falando mal de alguém, jogando uma indireta. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, não retruque, não dê resposta, porque a palavra de Deus não permite que você faça isso e que eu faça isso. É alguém postando hoje as indiretas, falando. E aí? A rede social, uma vez usada para o bem, ela só nos faz bem. Mas você sabe o quanto uma palavra proferida dessa língua, desse pedaço de músculo, que foi digitada em um status, numa rede social, o quanto ela pode causar de estrago dentro de uma natureza humana, dentro de uma alma. O quanto ela pode causar. Então, não faça isso. Não faça isso. Então, quando nós estamos buscando em Deus o conhecimento, nós passamos a ser mais
pacífico. Nós passamos a ser mais sábio. Passamos a pensar mais. Porque a palavra de Deus já nos fala. Está escrito. O próprio Tiago já nos fala. Para que nós sejamos, né, tardio no ouvir, no falar. Tardio no falar. Eis a questão. Falar mal ou jogar indiretas no seu status, por exemplo, dá para nós perceber que todos nós estamos expostos. Estamos expostos a cometer este pecado tão venenoso, que é o pecado da língua, tão venenoso. O livro de Provérbios 6 já nos fala dos pecados que Deus mais abomina. Nos fala dos pecados que Deus mais abomina. E dentre eles estão aqui 3 pecados da língua. Deus abomina a língua mentirosa. Deus abomina a testemunha falsa. Você está proferindo com a língua, a testemunha falsa. Mas o pecado que mais aborrece a Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que vive falando um do outro. Que semeia. Esse é um dos que Deus mais abomina. E é o que a gente vê muito por aí. Vive a sua vida em paz, deixa a vida do outro. Se você serve um Deus vivo, ore para que Deus tenha misericórdia dele. Até mesmo porque o joio e o trigo vão andar juntos. Eis a questão. Então, essa é a importância de nós estarmos juntos. Para nós ter cuidado. Juntos, sem precisar falar do outro irmão que está ausente. Eis a questão. Aqui nós vemos no capítulo 1, lá no versículo 19, onde Tiago já nos alerta, ele nos alerta. Quando ele diz, todo homem seja pronto para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para falar. Tardio para se irar. Esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Não vai retrucar. Fica em paz. Não vai se irar. Cuidado. Somos movidos por emoções. Muitas vezes. E nós temos que ter muito cuidado. Né? Até mesmo porque tem aí fora a linguagem que eu usei muito, que boca calada não entra mosquito, não entra mosca. Essa é a linguagem lá no mundo, lá fora. E aqui vem para Tiago, onde ele fala, para que nós seja tardio para falar, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Eis a questão. Aleluia. Portanto, devemos buscar mais paciência dentro de nós, na hora de nós proferir palavras. Porque a língua, o veneno da língua, é simplesmente ridículo. É um veneno peçonhento. O veneno da língua é o veneno do demônio, do diabo. É diabólico. Quem colocou o veneno na língua foi o demônio. Quem colocou o veneno na cobra foi Deus. Mas no homem foi o demônio. Que coloca o veneno na língua do homem para que ele venha usar essa língua para abater a autoestima das pessoas. Para abater, aleluia, a alma de alguém. O veneno da língua é peçonhento. Ele destrói. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos.
Aleluia. Nesse dia de hoje eu poderia estar aqui agora ministrando uma palavra, falando uma palavra para um culto da família, mas logo mais à noite estaremos falando para as famílias em outro local, né? Porém, é a palavra que é Deus que nos dá. Não sei, mas é Ele quem nos dá. E eu sei porque é o Espírito Santo que manda em mim. Então, eu estou a serviço do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Eis a questão. Então, veja bem, ainda no capítulo 1, lá no versículo 26, já nos fala: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Observação. O que está querendo nos dizer? Se alguém, olha só, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, não adianta nada você ser religioso e não ter freio na sua língua. A sua religião é vã. Não adianta nada. E aí? Eis a questão. Ah, pastor, mas todos nós somos falhos. Sim, aqui está dizendo isso mesmo, todos nós. Mas está pedindo para que nós venhamos ter cuidado com esse pedaço de músculo chamado língua. Amém? É isso. Claro que sabemos, né, que existem outros problemas que tornam a religião de alguém vã. Existem outros e N problemas que tornam a religião de alguém vã, né? Mas aqui nós estamos falando especificamente da língua. Da língua. Mas aqui, Tiago, ele também está falando diretamente da língua desenfreada. Ele chama a atenção daquela língua irresponsável. Daquela língua irresponsável. Daquela língua que, na hora de falar, de machucar, de magoar alguém, ele não quer nem saber. Ele vai detonar, ele vai falar. E Tiago aqui chama a atenção dessa língua irresponsável. Mas está escrito no livro lá em Apocalipse, Apocalipse já nos fala. Em Apocalipse já nos fala. Apocalipse 22, versículo 15, já nos fala: ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse. Ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Na verdade, esse versículo, ficarão de fora, ficarão. Então não ficarão, já está fora. Já está. Se você não fizer um conserto, você vai continuar fora. Eis a questão. Então, devemos ter cuidado com essa língua desenfreada. A mentira, esta que é proferida através da língua, né? E vai ficar de fora quem realmente está com essa língua desenfreada. Eu quero dizer aos irmãos da importância de nós termos cuidado com a nossa língua. Eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu aprendi muito lá no mundo. Quando eu era desse mundo, que eu vivo nesse mundo, mas não pertenço a esse mundo. Eis a questão. Quando eu era desse mundo, eu já era muito na minha. Sempre gostei de falar pouco. Quando era para falar para multidões, o setor político, enfim, aí sim a gente ia e falava. Mas no meu íntimo, cara, eu sempre fui na minha. E mesmo assim sempre medi muito bem as palavras.
Então, é isso algo que eu já vim de lá e aprendi que boca calada não entra mosquito. Eu vim de lá. Então, são palavras de maldição. Boca calada não entra mosca. Você sabe mais ou menos o sentido desta palavra, né? Mas aqui, tudo está ligado no céu, está ligado na terra. Tudo está ligado na terra, está ligado no céu. Então nós temos que ter responsabilidade com a nossa língua, com esse pedaço de músculo. E Tiago, ele nos fala dessa importância. Vamos ver aqui em relação a essa leitura, né? Quando ele nos diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só o que Tiago está querendo nos dizer. Quando ele diz: meus irmãos, muito de vós, meus irmãos. Tiago aqui, ele está sendo direto. Ele está sendo direto com você, comigo. Ele está sendo direto com a igreja. Porque eu costumo dizer que o mundo aí fora precisa, sim, de nós. Para nós levar o ID do Senhor Jesus Cristo, de orar. Mas aqui quando ele fala: meus irmãos, muitos, olha só, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, né? Meus irmãos. Então está falando para a igreja. Ele está falando para nós, para a igreja, né? E nós temos que ter muito cuidado. E ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E aí? Você é o bambambam? Acha que você é? Né? Que você é o sabe tudo? Né? E aí usa a tua língua desta forma. Ele está nos dizendo: você será um perfeito varão. E aqui ele está dizendo: nós não somos esse perfeito varão. Nós não somos esse perfeito varão. Nós temos que buscar todos os dias. É uma busca constante. Pedir ao Espírito Santo de Deus a sabedoria e a capacitação para que nós, através desse livro, venhamos cada vez mais, sim, ser mais sábio, ser mais paciente. Mas aqui ele diz: será perfeito varão? Então não somos. Ele fala também aqui quando ele nos diz: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Nós pomos freio na boca dos cavalos, né? Para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O que nos chama a atenção? Eu não tenho muita mutaria. Aí muitos animais, mutei, botava a bride na boca ali, a bride, né? E ele tinha que obedecer. Chamava nas esporas e ele tinha que obedecer, né? Eis a questão. Mas a língua é complicado, né, irmãos? Né? É complicado. Mas não está falando aqui que é impossível refrear a nossa língua. Não está escrito que é impossível. Nós temos que ser mais sábios. Eis a questão. Então, quando ele fala desta forma, ele está nos dizendo
né? Ele está nos dizendo que, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Um navio, né, petroleiro desse aí, um navio de cargas que está aqui no porto de Salvador, né, enorme, com não sei quantas toneladas, e ele é dirigido por um pequeno leme, por um homem, um pequeno leme, e ele vai dirigir aquele navio e levar ao seu destino. Mas a língua é complicada. É isso, é a alusão que Tiago faz. É o que ele faz em relação a isso. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. O homem tem o poder de governar um navio grande cargueiro, um avião a jato grande cargueiro, um avião com muitas e muitas pessoas viajando, mas não tem o poder de governar a língua. Eita, Senhor, tens misericórdia de nós, porque se não fosse, Senhor, pela tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos vivos, Senhor. A tua palavra nos fala, Senhor. Tendes misericórdia de nós. Tendes misericórdia de nós, Pai amado. Eis a questão. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você está vendo? Aqui ele está dizendo, diante desses outros versículos citados anteriormente, que pequeno, que assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se, a palavra-chave, de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua, ela bota fogo no mundo. Ela é capaz de incendiar e botar fogo no mundo. Nesse bosque aqui agora, nesse parque tão bonito, Parque dos Pássaros, aqui nessa cidade de Lauro de Freitas. Eis a questão. Através da língua é capaz de incendiar tudo. Eita, que tanto veneno nessa língua, nesse pedaço de músculo. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É forte. É muito forte. A língua é isso. É o que Deus está nos falando através do seu discípulo Tiago, onde a língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Inflamada pelo inferno. Que muitas vezes está usando a língua, como foi citado aqui, cheia de veneno, que foi colocado o veneno na língua através do demônio, do diabo, é inflamado pelo inferno. Pastor, mas o senhor acaba de falar que o veneno na cobra foi Deus quem colocou. Foi Deus. Mas o veneno humano na língua humana é coisa do diabo. É o diabo quem coloca. Aleluia. E eu repreendo tudo e qualquer língua maliciosa, infecciosa que venha. Eu jogo por terra tudo e qualquer língua que venha em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Eu repreendo que venha baixar a autoestima de um abençoado, de uma abençoada, abater a alma de alguém.
neste dia de hoje, Senhor. Então vejamos como a língua é e de onde vem o veneno da língua, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Viu? O homem, ele é capaz de domar tudo, toda a natureza. O cavalo, o boi, o jumento, ele é capaz de domar tudo. Mas não é capaz de domar a língua. Palavra daqui. Para os que creem. Olha como é forte. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É duro. Por isso que eu falo e peço, tenha mais cuidado. Cuidado. Seja tardio no falar. Seja tardio no falar. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Quer dizer, você vê o poder da língua. Com ela nós bendizemos a Deus, Pai. Com ela nós oremos pelas enfermidades carnal e espiritual dos abençoados. Com ela nós abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Porém, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Olha só, veja só, esse 9 aqui, versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. A mesma língua. Pode. Agora vamos ver aqui o que fala esse versículo 9, interligado com o versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ponto. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ponto. Mas Tiago agora vai e fala: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele nos repreende e diz: não convém que isso se faça assim. E ele vem no verso 11 agora: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Está falando dessa língua infecciosa. Você que acaba de sair do culto, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção, mas quando você sai da porta do seu ministério, você já sai falando do irmão. Você já sai falando do vizinho, da vizinha. Pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo de um mesmo rio? Essa é a pergunta que ele nos fala. Que o Senhor nosso Deus nos pergunta. E ele fala: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não. Não se deita. Água salgada, água doce, água doce. E como é que você consegue estar no culto e já sai, termina aquele culto, já sai falando mal do teu irmão? Pelo amor de Deus, nós temos que converter cada vez mais, se quiser ter um lugar lá no céu. Porque só existe dois caminhos: caminho largo e caminho estreito.
que na linguagem que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus para os que crêem nos ensina, só existe dois, o céu e o inferno. Porém, Deus, Ele deixou aqui o manual para nós. Mas esse manual aqui, Ele deixou também escrito que é livre arbítrio. A escolha é sua, céu ou inferno. E eu quero deixar bem claro, a carne aqui é apenas o paletó da alma, porque a alma não morre. Do pó tu veio, do pó tu voltará. A carne. A alma não morre. Esse mundo aqui é passageiro, não vai ficar pedra sobre pedra. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a forma que você está querendo servir a Deus. Cuidado. Porque depois que baixa a cova, a alma é viva eternamente. E aí agora, céu ou inferno? E Deus nos deu livre-arbítrio, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Muita gente passando aqui, passeando no parque e ouvindo. Amém. Que o Senhor nosso Deus faça com que a semente chegue a teu coração de muitos que estão passando por aqui e que estão ali pescando no lago e ouvindo essa palavra. É dessa forma, irmão. Estou debaixo dessa árvore aqui, ó, desse parque. E aqui eu vou seguir um caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedir perdão a Ele pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, porque sou falho. Mas tem uma coisa em muitos crentes que não querem admitir. E quando você não admite, aí você só vai se afundando. Tenha cuidado. Então a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Ele está dizendo, se a figueira, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Não. A figueira produzir figo. Então, pode a língua usar, né, ser usada para o bem e o mal ao mesmo tempo, desta forma? Espera aí. Que justo é você? Justo. Porque justo é aquele que serve a Deus, que procura ter obediência e temor à palavra dele. Eu não estou falando de falha, que todos falhamos. Enquanto estiver com os pés em cima da terra, aqui tem falhas. Mas aqui, Tiago deixa claro para nós refrear a nossa língua. Então, era a palavra de hoje que Deus me deu nesta madrugada. E aqui está. Eu não sei, mas você sabe em que deve melhorar. Esse ano você já falou mal de alguém quantas vezes? Peça perdão a Deus. Se puder pedir perdão a essa pessoa, vá até essa pessoa, peça perdão. Se ele te perdoar, amém. Se ele não te perdoar, você já fez a sua parte. É isso. Tenha cuidado, porque a palavra de Deus ela é eficaz. Ele ainda nos diz, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ele fala desta forma, quem dentre vós é sábio e entendido? Ele é uma pergunta que ele faz. Mas ele diz, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mostre, seja manso, seja sábio. Mas você consegue através daqui, ó. E da busca da libertação, que é uma busca diária. É uma busca diária. Porque nós somos enfermos. E nós temos que buscar diariamente. Diariamente. Então esta é a palavra que fica. Mas ele diz, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem minteis contra a verdade. É deixar aquela coisa de lado, né, irmão? A inveja,
né, dessas situações que causa. A inveja vai cauterizar tua mente, você vai usar esse pedaço de músculo chamado língua para maltratar alguém, falar mal. Então temos que ter cuidado. Se tens amargo, inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem menteis contra a verdade. Não glorie, não vai, ei, não adianta gloriar. Cuidado. Se tu carrega isso no teu coração, arranque do teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele faz a obra na sua vida. Ele pode. Então eis aqui. Mais uma vez, a palavra de Deus, aonde eu posso dizer vigilância com a tua língua, né? Aonde nós podemos dizer, pegar como o título, vigilância com a tua língua, né? Que Tiago 3, para a sua meditação hoje, eu quero aqui em nome do Senhor Jesus Cristo pedir a Deus que Ele venha entrar com a saúde carnal e espiritual na vida de cada um de nós. E que Ele venha cada vez mais refrear a nossa língua, para que nós não venhamos deixar o próximo abatido, para que nós não venhamos com esse pedaço de músculo chamado língua colocar fogo, trazer contendas, picuinhas. Temos que ter cuidado. E vocês, nós, diretamente aqui agora para os ministros de Deus, que têm a responsabilidade de levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Pregue o Evangelho dentro da verdade, desses ministérios que está precisando. Eu estou falando porque eu ando no mundo e eu vejo o que está acontecendo. Eu não estou generalizando, mas na maioria não prega mais o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Aí como é que nós vamos refrear essa língua? Por conta de que você não está pregando, ministro de Deus, desta forma? Medo de quê? E de quem? Porque eu estou aqui a serviço do rei. Por que eu vou ter medo? É porque senão vai pegar o irmão fulano que ele tem esse espinho. Pregue. Saiba orientar, saiba falar, pregue dentro da verdade. Porque eu estou aqui para falar o Evangelho em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com as minhas falhas, mas assim. Eu não vim para fazer a vontade do homem. Senão eu teria ficado no mundo mesmo. Deus não teria me resgatado desse mundo, desse charco de lodo. Então vamos pregar mais o Evangelho, em espírito e em verdade. E vamos ter mais responsabilidade com a nossa língua. Dê o seu like, o seu comentário, lá no canalzinho, do YouTube, Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Dê o seu like, faça o seu comentário. Tá? E compartilhe. Porque essa mensagem chega aonde eu não posso ir. E a palavra, ela fica assim, em muitos corações. Muitas pessoas tomam posse, eu vejo o testemunho. Isso é muito importante. Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, Senhor meu Deus, que o Senhor venha trazer a cura carnal e espiritual para todos nós. Que o Senhor venha refrear a nossa língua, Pai, cada vez mais. Porque nós, Senhor, somos, sim, falhos. Mas o Senhor não diz que é impossível, Pai. Tudo é possível para os que creem. E neste momento eu peço ao Senhor, tenha misericórdia de nós.
Tens misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Que se não fosse pela tua misericórdia, teria sido consumido vivo, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a mão que o Senhor me deu para abençoar. Aonde eu chegar, eu abençoo esta cidade de Lauro de Freitas, essa capital, Salvador, esse povo que, assim como eu, precisa da cura carnal e espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Amém, irmão?